Olá, amigos traders e investidores. Meu nome é Daniel e sejam bem-vindos ao canal Quant Investimento. Hoje nós vamos fazer uma análise detalhada de um sistema de negociação de um trade system chamado 123. Antes de iniciar a análise, gostaria de convidá-lo para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever também nas outras redes sociais, no meu Instagram e no Telegram, que os links estão aqui na descrição. Esse backtest ele faz parte de uma playlist onde tem dezenas de outros sistemas também testados em ações, tá? E tem outras playlists também que testa vários sistemas, né, com vários testes de vários sistemas em outros tempos gráficos e em outros ativos. Tem commodities, tem criptomoedas. Então, se você for nas playlists do canal, você vai encontrar muita coisa lá. E caso você tenha interesse em fazer você mesmo seus testes, fazer da forma correta, muita gente faz de forma errada, muita gente monta estratégias com viés muito enviesadas ou cai no problema do overfitting. Se você quer fazer testes de maneira correta, tá? Que são confiáveis, que você pode operar na conta real depois, tá? Tem um curso meu, o link está aqui na descrição, um curso chamado Estrategista Quant, que é onde eu ensino desde o zero para quem nunca fez um backtest, até a pessoa aprender a manipular ali as ferramentas mais comuns aí que existem no mercado para backtest, tá? O link está na descrição. Bom, esse sistema 123, primeira coisa é bom deixar claro que eu vou tratar aqui do 123 do Storm. Existe o 123 do Mark Crisp, que é um sistema bem parecido, tá? Muito possivelmente o Stormer se inspirou nessa ideia do Mark Crisp, só que ele fez algumas pequenas modificações e a versão que eu vou mostrar aqui, que eu vou fazer o teste, é a versão do Stormer, tá? É muito comum a gente encontrar vários setups parecidos na internet. Geralmente alguém lança um livro ou publica alguma coisa com setup e várias outras pessoas pegam aquela ideia original e tentam adaptar de alguma forma, fazer algum tipo de otimização. Então, por isso que é tão comum a gente encontrar a mesma estratégia com várias versões diferentes. Se a gente pegar, por exemplo, o IFR2, existem literalmente dezenas de versões do IFR2, tá? Então, essa versão aqui do 123 é a versão que o Stormer adaptou e eu ainda fiz uma pequena mudança que eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês como funciona essa estratégia. Bom, nós precisamos, primeiro de tudo, tá? Primeira coisa, que o ativo esteja em tendência de alta. Aqui nós vamos operar na ponta compradora, tá? Então, nós precisamos que o ativo esteja em tendência de alta. Para isso, nós vamos usar essa média aqui, que é a média exponencial de 80 períodos. E eu vou considerar uma tendência de alta sempre que essa média estiver inclinada para cima. Então, mais ou menos por aqui, ela inclinou para cima, ela estava inclinada para baixo, tá? Estava inclinada para baixo, mais ou menos por aqui ela inclinou para cima e a partir daqui eu vou considerar uma tendência de alta, tá? E eu só vou operar quando ela estiver indicando uma tendência de alta. Eu não quero operar contra a tendência, eu quero operar a favor da tendência. É por isso que durante todo esse trecho aqui, nós não vamos fazer operações, tá? Nós vamos fazer apenas quando ela estiver subindo. E a partir do momento que eu tenho essa média de 80 períodos exponencial subindo, tá? Com uma inclinação aqui ascendente, eu vou procurar uma sequência onde eu tenho uma mínima, tá? Depois eu tenho uma segunda mínima mais baixo que a primeira mínima, e depois eu tenho uma terceira mínima mais alta que a segunda. O que eu quero aqui é um movimento do tipo V, considerando apenas as mínimas, tá? Vou desenhar aqui para vocês, é isso aqui, ó, mínima com mínima, tá? Caiu e depois subiu. E é isso que eu quero, tá? Observando apenas as mínimas. Eu tenho uma mínima, depois outra mínima mais baixa, que vai formar um fundo, e depois uma mínima mais alta. Então, isso aqui formou um V, tá? Então, é este tipo aqui de movimento que eu quero. Aqui, a gente teve um outro exemplo, ó. Uma mínima, a segunda mínima caiu, e a terceira mínima subiu, formando esse V, formando um fundo, tá? Então, eu vou procurar um conjunto de três mínimas, sendo que a mínima do meio, ela é mais baixa que as outras duas, tá? Quando eu encontrar esse padrão, eu vou colocar uma ordem de compra na máxima desse último candle, tá? Nesse outro caso aqui, foi esse candle aqui, ó, na máxima. E no dia seguinte, apenas no dia seguinte, se ele romper essa máxima, tem que ser no dia seguinte, tá? Se ele romper, eu entro na operação. Então, eu deixei minha ordem de compra e nesse dia o preço aqui rompeu, então a operação ela iniciou aqui. Nesse primeiro caso aqui, no primeiro exemplo, a operação iniciou aqui, ó, no rompimento,
tá? Do rompimento da máxima do dia seguinte. E eu vou ficar posicionado até atingir meu alvo. E qual é o meu alvo? O meu alvo é 3 vezes esse candle, o candle que foi rompido, tá? Então, vou limpar aqui, ó. Esse candle aqui é o meu candle de referência. É a máxima dele que eu marquei para entrada. Eu vou pegar esse candle, o tamanho dele, e vou projetar ele 3 vezes para cima, que dá mais ou menos aqui assim, ó, tá? E aqui eu vou colocar a minha ordem de venda, meu stop gain, que foi atingido 3 dias depois, tá? Eu já testei isso daqui com 2 vezes o tamanho do candle. Com 2 vezes também dá um bom resultado, mas com 3 fica um pouco melhor. A versão original do Storm, ele não considera apenas esse candle, ele considera a máxima desses 3 candles, que no caso seria essa máxima, ele mede essa máxima até essa mínima, pega toda essa diferença, tá? E projeta 2 vezes para cima, tá? Nessa ferramenta aqui que é o Invest Charts, é bem complicado de montar isso aqui. E se a gente observar aqui, ó, essa reta aqui, ó, que foi 3 vezes esse candle, ela ficou bem parecida com essa reta, tá? Então, na prática, o resultado é praticamente igual, se a gente pegar esse candle e multiplicar por 3. Até porque essa distância aqui não faz muita diferença no backtest. Se você multiplicar isso daqui por 2 ou por 3, os resultados são bem parecidos, tá? São bem parecidos. Então, esse ajuste fino aqui, no longo prazo, praticamente não faz diferença nos resultados. Aqui foi o primeiro exemplo, né? Aqui nós tivemos um exemplo que durou muito mais tempo, ó. Olha só, ele só realizou aqui, ó. Só realizou. É essa medida aqui, ó. Aliás, perdão, é o candle anterior, é o candle de referência. Esse candle aqui, tá? Multiplicado, essa altura multiplicado 3 vezes, que deu mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui, tá? Da máxima até a mínima do candle vezes 3. Então, nós temos aqui em cima. E lá em cima nós colocamos, então, o stop gain, que foi atingido aqui mais de um mês depois. Aproximadamente um mês e meio depois ele foi atingido, tá? Então, esse é o sistema. Lembrando que, como filtro, nós vamos usar essa média móvel exponencial para filtrar as operações. Esse tipo de sistema, ele não é um retorno à média, porque ele opera a favor da tendência, mas também não é exatamente um seguidor de tendência, como se fosse um meio termo entre eles, porque ele vai operar sempre a favor da tendência, tá? Mas não chega a ser um seguidor de tendência, porque ele não opera enquanto a tendência existir. Ele tem um alvo curto, ele tem um alvo fixo e definido, tá? Então, mesmo que a tendência continue, olha só o que aconteceu depois. Tendência continuou. Ó, a tendência veio até aqui, ó. Aqui que a média virou para baixo, tá? Nós fizemos várias operações, ó. Tivemos lucro nessa operação, lucro nessa outra operação também. Aqui esse gap ajudou bastante, ó. Foi lá no lucro. Aqui nós tivemos lucro, aqui 3 operações curtas com stop, tá? Depois lucro e depois um stop. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 operações, tá? 9 operações em uma movimentação de alta aqui da Louca América, que é o papel aqui do exemplo, tá? Se fosse um seguidor de tendência, ele teria dado entrada aqui no início e a gente ficaria posicionado no papel até essa média virar para baixo, ou até o preço fechar abaixo da média, até aqui em cima, tá? Então, ele não é exatamente um seguidor de tendência, mas também não é um retorno à média, porque todo retorno à média ele é uma operação de contra-tendência, né? E nesse caso ele está operando a favor da tendência. Bom, isso daqui é uma operação, é um backtest feito em um papel só, tá? Aqui foram 9 operações em um único papel. Mas e no longo prazo? Qual é o resultado dessa estratégia? Para saber no longo prazo, nós precisamos fazer um teste sistemático ao longo de vários anos para saber o resultado. E é o que eu tenho aqui, ó. Bom, aqui eu tenho o backtest em 100 papéis. Peguei todo o IBXX, tá? 100 papéis e tem um resultado de cada um deles. Então, por exemplo, o primeiro papel aqui, que é a Louca América, ao longo de 10 anos, foi feito um backtest de 10 anos, tá? Para cada um deles. Ao longo de 10 anos, nós tivemos 54 trades. Desses, 29 tiveram lucro que equivale a 53,7% de taxa de acerto, tá? O resultado foi de 359 mil, o que equivale a 359% de lucro, porque o capital inicial era 100 mil, tá? Todos eles foram testados com 100 mil. E nós temos aqui mais alguns outros detalhes, tá? O que eu fiz? Eu exportei
essa planilha, esses dados aqui, para o Excel, tá? Então tem aqui um arquivo CSV, a ferramenta já exporta isso daqui para mim. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a coluna de percentual, vou selecionar essa coluna e vou gerar um gráfico. Vou colocar que eu inserir. Vou colocar um gráfico aqui, eu quero um gráfico de barras, de colunas, tá? Então aqui eu tenho, olha só, eu tenho o resultado desse backtest em 100 papéis. Na verdade, pegou um pouco menos, né? 87 papéis. 87? Deixa eu ver. 87 papéis. Então, eu tenho aqui, ó, o backtest em 87 papéis. E nós podemos ver que a maior parte dos papéis ficaram no campo positivo, deram um resultado positivo. Enquanto que uma parte menor ficou no campo negativo, deu prejuízo operando esse sistema, tá? Isso não garante que esse primeiro papel aqui, que no caso foi a Locamérica, ele vai sempre se manter como o papel mais lucrativo com esse sistema, tá? Isso é ilusão pensar assim. Um papel que durante um período performou muito bem no sistema, no próximo período ele pode vir aqui para o final da fila, ele pode performar muito mal e vice-versa. Isso acontece, os papéis eles mudam de lugar aqui. Mas o ponto que me chama a atenção é quantos papéis estão do lado esquerdo e quantos estão do lado direito. Ou seja, é o percentual de papéis que deram lucro com a estratégia. Quanto maior o número de papéis, quanto maior a variedade de papéis com resultados positivos, mais robusto é aquele sistema. Tá? Isso quer dizer que o sistema se comporta bem em diferentes cenários, em diferentes setores. Então, eu quero uma quantidade grande aqui de papéis desse lado. E aqui, nesse caso, nós tivemos aqui um pouco mais de 60% dos papéis com lucro. Tá? Um pouco mais de 60%. Não é um número tão legal. Eu prefiro quando essa divisão está mais para cá. Isso fica mais claro, mais nítido, se eu mudo o tipo de gráfico e coloco como área. Tá? Olha só. Tá? A gente vê que essa área aqui é maior, tá? Mas o ideal é que fosse ainda maior, tá? Assim, é um bom resultado, não é um resultado ruim não, mas eu gostaria que fosse melhor. Eu preferiria que essa área negativa ela fosse bem pequenininha, bem no cantinho aqui, tá? Aqui eu já tenho uma área negativa já considerável, apesar da área positiva ser maior, tá? Agora, acontece que esse backtest ele foi feito de forma isolada, papel por papel. Um resultado apenas para encontrar o resultado da estratégia em cada papel de forma individual. O ideal é que, além disso, a gente faça um backtest de carteira. E o que é um backtest de carteira? É um backtest onde a gente simula uma carteira de investimento operando essa estratégia com vários papéis. Então, eu fiz um backtest também de carteira, tá? Que é diferente desse backtest de ativo. E no backtest de carteira eu considerei R$ 100.000 também, dividido entre 10 papéis. Ou seja, a cada vez que dá uma entrada no ativo, eu vou entrar com 10% do capital. E assim sucessivamente, enquanto tiver capital disponível, sempre reinvestindo os lucros. E o resultado a gente vai ver aqui, ó. O resultado foi esse aqui, ó. Esse aqui é o gráfico, vou ampliar aqui. Esse aqui é o gráfico do backtest durante os últimos 10 anos. A primeira operação foi em 2 de março de 2012, tá? E em cada operação nós entramos aqui com 10% do capital total. O capital inicial foi 100 mil e à medida que o capital cresceu, nós fomos reinvestindo os lucros. Nós vemos aqui que durante uns bons anos, né, pelo menos metade desse período, durante 5 anos ou mais, o sistema ficou na horizontal, ou seja, ele não deu lucro. Isso tem a ver com a movimentação do Ibov. O Ibovespa, durante esse período, ele estava no período de bear market, o Ibov estava caindo. Então, como eu já disse várias vezes, todo sistema ele sofre muito no bear market, alguns mais, alguns menos, mas todos eles sofrem. E nesse caso, não foi diferente, esse sistema sofreu, tá? Mas ele ficou em média aqui no 0 a 0, enquanto a bolsa nesse período caiu algo aí em torno de 30, 40%. E no período seguinte, nos últimos anos, quando a bolsa engatou aquela tendência de alta, aquele bull market que começou lá no início de 2016, nós tivemos essa alta aqui do sistema, tá? Que chegou aqui próximo a 300 mil, ou seja, 200% de lucro. Tá? Chegou próximo disso. E sofreu aí nos últimos meses. Tá? Nós podemos ver o Covid aqui, tá? Como que impactou bastante o sistema. Essa queda aqui foi mais ou menos uns 20% do capital total. A gente vê que o sistema
realmente ele sofreu, tivemos vários trades aqui estopados. Nesses últimos meses também, no segundo semestre do ano passado e esse início de ano, o sistema continua sofrendo, tá? Ele está negativo aqui já há alguns meses. Bom, aqui nós temos alguns resumos. O total de trades foram 1.578 trades. Isso aqui é interessante para você considerar os custos de acordo com a sua corretora. Eu não coloquei custos aqui ainda, tá? Todo esse teste foi feito sem custos. Se a sua corretora tem uma corretagem alta, isso aqui vai se tornar um valor significativo, tá? É um número grande de operações. Nós tivemos aqui uma rentabilidade de 153,77%. É uma rentabilidade até boa, porque o Ibovespa, se a gente for olhar, olha só, durante o mesmo período, os mesmos 10 anos, o Ibovespa rendeu aí em torno de 83%, ou seja, mais ou menos aí 2 vezes a rentabilidade do Ibov. Então, comparado com o Ibov, ele rendeu bastante, tá? A gente pegar o movimento mais recente aqui do gráfico e comparar, olha só, ele não sofreu tanto com o Covid, tá? Como o Ibov, e está sofrendo um bocado aqui com essa queda. Tá? Essa queda mais recente dos últimos meses. Mas na rentabilidade total, ficou mais ou menos o dobro do Ibov. Agora, não é uma rentabilidade boa comparado com o Ibovespa, tá? Mas não é das melhores, né? Na playlist de Swing Trades, eu compartilhei vários sistemas que dão uma rentabilidade bem maior do que essa, tá? Do que esse sistema aí de 1, 2, 3. E o que mais que nós podemos ver aqui? O Drawdown, tá? Eu gosto muito de olhar o Drawdown. O Drawdown foi em torno de 30% de queda, a maior queda percentual, tá? Não é a maior queda em valor absoluto, em valor absoluto foi essa daqui, ó. Mas em valor percentual foi aqui. Reinvestindo os lucros, 30%. Taxa de acerto aqui, 37,5%, tá? Taxa de acerto baixa. Isso aqui está bem em linha com o seguidor de tendência. Tá? As métricas aqui estão em linhas com o seguidor de tendência. O payoff é 2. Curioso que deu um payoff bem exato aqui, né? 2 redondo aqui. Que é a relação entre o alvo e o risco. Ou seja, quando eu acerto, em média eu estou ganhando o dobro do que quando eu perco nos erros, né? Nos stops. Então, relação aqui de 2 para 1. E aqui nós temos mais outras métricas. A gente vê aqui, por exemplo, maior sequência de trades com prejuízo, 24, é um número alto. Quer dizer que esse sistema ele chegou a estopar 24 vezes seguidas, 24 trades seguidos, tá? A pessoa quando for operar, ela tem que saber esses dados, tá? Porque senão a pessoa começa a operar um sistema desse, quando ela toma 5 stops seguidos, ela para de operar, não pode. Não pode, ela tem que saber que esse sistema ele está sujeito aqui a tomar 24 stops seguidos, já aconteceu no passado, tá? Bom, então é um sistema que muita gente me pediu, esse 1, 2, 3 já há bastante tempo, e acabou que finalmente saiu, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, só deixar nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado e até mais.